Já na abertura do nosso programa, para iniciar, nós vamos conversar sobre um assunto bastante relevante, algo que chamou bastante atenção no dia de ontem, na manhã desta última sexta-feira, que foi uma manifestação realizada lá na Praça de Pedágios do Capão Seco, em Rio Grande, no quilômetro 52 da BR-392, onde manifestantes, em sua maioria membros do MST, da CUT e também outros simpatizantes, estiveram por lá e abriram as cancelas da Praça de Pedágio. Não houve paralisação da rodovia, o fluxo dos veículos seguiu normalmente, mas sem cobrar os pedágios. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ivan Duarte, que ele foi vereador por 8 mandatos em Pelotas e é uma figura política bastante conhecida na cidade e na região e esteve presente, inclusive, lá na manifestação e vai poder nos dizer um pouco mais sobre como foi a manifestação e os objetivos, que, na verdade, nós já temos uma grande ideia do objetivo e do motivo dessa manifestação, que tem total relação com esse valor, esse reajuste do preço dos pedágios, né? Mas vamos conversar agora com ele, o Ivan Duarte, e vamos entender um pouco mais sobre o assunto. Muito bom dia, Ivan. Bom dia. Em torno de Pelotas, não é um problema só de Pelotas e região, né? Eu falo Pelotas porque esse modelo ele cerca algumas cidades médias, mas é o mesmo modelo de Santa Rosa, Santa Maria, Passo Fundo, Viamão. São 7 praças de pedágio que tem uma cidade no meio, mas acaba atingindo, evidentemente, outras cidades, né? Camaquã é uma delas, que fica cercada também na direção de Porto Alegre e de Pelotas. Então, bom dia para vocês, tomara que eu ajude a informar algumas questões aí relativas a esse tema. É justamente a palavra que tu usaste, né? Cercada. Aqui em Camaquã, hoje, nós não temos o pedágio que vai até Porto Alegre. Então, para ir até Porto Alegre, o fluxo é livre, não tem essa praça de pedágio. O que, de acordo com o prefeito de Guaíba, hoje, o Maranata, ele até nos falou o quanto de investimento chegou na cidade depois que saiu aquela praça de pedágio de lá da região. Porém, para irmos até Pelotas, eu que estudei em Pelotas e ia com frequência até a cidade, ainda vou de vez em quando, eu enfrentava 2 pedágios. Então nós temos muitas pessoas que precisam, dependem, eu digo empresas, mas as empresas, na verdade, elas são uma parte, porque aí tem os funcionários das empresas e tem os consumidores dessas empresas que acabam indiretamente pagando também por esse preço dos pedágios. Agora, Pelotas, olhando no mapa dos pedágios, é uma cidade que vive um cerco de pedágios, né? Se eu não me engano, em todas as direções existe um pedágio. Não tem como ir para o sul, nem para sair para o lado de Canguçu, por exemplo, ou então vir aqui para o norte. Em qualquer um dos lados existe pedágio. E isso, de certa forma, nós conseguimos perceber que a Pelotas tem ficado, não que não esteja desenvolvendo, mas tem desenvolvido mais devagar que outras regiões, como a Serra, por exemplo, com Caxias do Sul, que tem um desenvolvimento muito grande industrial hoje, que Pelotas a gente não vê muito isso. Eu digo isso até como uma pessoa que morou um tempo em Pelotas e percebia que, infelizmente, parece que está sendo bastante prejudicada por esse cerco de pedágios, né? Pois é, sabe que agora tu disseste que moraste em Pelotas, né? Um estudante que é de Camaquã e que estuda aqui, são vários, eu conheço alguns inclusive, né? Ele vai pagar R$19,60 um carro de passeio. Então, vamos arredondar para R$20, né? Ele vai pagar R$40 para vir para Pelotas e mais 40 para voltar. R$80 para um estudante vir estudar numa cidade a menos de 150 quilômetros, nem isso. 130 mais ou menos. Então, 130 quilômetros, é muito alto. Agora, o mais estarrecedor eu vou te dar agora. O preço de um caminhão, olha a conta que eu vou fazer. Um caminhão que sai de Canoas, ou da Grande Porto Alegre, daquela região, tá? E ele vem até o Porto de Rio Grande. Se ele vem, ele vai ter que voltar. E de volta, ele vai gastar mais de R$1.000 de pedágio, fora o combustível. Então é impraticável.
As cidades aqui de perto, né, que as cidades no entorno de Pelotas, cidades mais próximas, geralmente toda cidade menor, em torno de uma um pouco maior, elas acabam tendo uma interdependência de serviços, pelo menos. Os serviços regionais públicos, por exemplo, são todos em Pelotas aqui. A Coordenadoria Regional de Educação, de Saúde, etc., né? Então, todo mundo escolar, o mundo da saúde, obrigatoriamente tem que vir para cá. Os principais serviços de atendimento de saúde, né, a especialização, os melhores cardiologistas, aquelas doenças que têm um exame mais acurado, que não é simples consulta, evidente, eles vão estar nas cidades médias, nas cidades polos, né? Imagina quanto é que custa para essas cidades aqui da volta ter que depender de Pelotas. Então, assim, a gente fala de pedágio, parece que é uma questão de cada um. Não, é da região inteira. Não é um problema de Pelotas, não é um problema meu ou teu. É um problema, como tu mesmo falasse, um problema do desenvolvimento da região inteira, né? Então, tem algumas palavras assim que a gente tem que abordar, tem que conversar. O preço do pedágio. O aumento que eles querem agora, pediram, agora foi 29% que levaram. Como é que foi amarrado esse contrato? Por que não se pode mexer nele, né? E a transparência, ou seja, onde é que vai esse dinheiro todo, né? Então, se eu vou começar pelo preço, né? Tem gente que defende, olha, eu até concordo com o pedágio, desde que o preço seja acessível, que é o caso de vários pedágios pelo Brasil, né? Tem pedágio ali em Santa Catarina, por exemplo, que tu paga R$3 por um período, por um trecho muito mais longo do que aqui. Onde em 130 quilômetros Pelotas-Camaquã, tu vai pagar quase R$40. R$39,20, se não me engano, é o valor que sai. Uma vinda de Camaquã até Pelotas. Para 130 quilômetros. Em Santa Catarina, tu paga R$3, né? E anda mais, anda 150 quilômetros. Trechos ali na região de Blumenau, por exemplo, né? Portanto, mesmo quem defenda pedágio privado, né, o preço é exorbitante. E aí já estão dizendo, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito, todo mundo fala, né, eu também passei a falar. Se não é o pedágio mais caro do Brasil, está entre os 2, 3 mais caros, não é possível. Não é possível que regiões aguentem isso, né? E a nossa região está se rebelando, por isso que esses manifestos acontecem, né? Os produtores rurais estavam lá no pedágio, vários deles, né? Teve gente que foi lá e sequer estava avisado, descobriu, de última hora, pegou o carro e foi. Eu conversei lá com um proprietário de caminhões, dali de Turuçu, que é uma cidadezinha que fica entre Pelotas e Camaquã, e ele disse, olha, minha família toda tem 11 caminhões. Nesse preço aqui, nós vamos perder um caminhão por mês por pedágio. Somar o pedágio que nós vamos pagar, nosso tipo de serviço, né, que são cargas leves, a maioria para Pelotas, um caminhão por mês. Em 11 anos, nós vamos perder todos os nossos caminhões por causa do pedágio. Nós digamos que tem um exagero na conta dele ali, que não é tão assim. Uma metade, certamente, ele vai perder. Em 10 anos, o cara, por causa de um pedágio. Aí vem essa questão do contrato. Esse contrato de pedágio, ele aconteceu lá atrás, faz 20, quase 30 anos, tá? Que apareceu esse modelo que é, a partir de uma cidade média, tu cerca ela de pedágio, né? E te responsabiliza, inclusive, por outras vias que não estão ali. Esse é o contrato, né? Só que quando ele foi começar, a praça, justamente essa de Pelotas, ela tinha que ter alguns investimentos antes de colocar a cancela e não foram colocados. Aí o governador da época, que era o Olívio Dutra, impediu na justiça, olha, não, vocês só vão colocar a cancela depois de fazer o que o contrato diz, vocês têm que fazer isso, 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 e não foi feito. Foi feito em Santa Rosa, foi feito em Santa Maria, foi feito em Viamão, né? Aqui vocês não fizeram. Por 2 anos atrasou a implementação. Só que nesses 2 anos, a empresa ganhadora, ela conseguiu na justiça não só prorrogar o tempo do contrato, né, como ela conseguiu um preço melhor, um pouquinho melhor, uma diferença básica, uma diferença mínima, né, mas o tempo ela prorrogou. Então, os outros modelos, as outras praças, eram 7,
eu não lembro de todos, eu lembro de Viamão, Santa Rosa, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, os outros eu honestamente não lembro, mas faltam 2 só para a minha memória. Parece que era Frederico Westphalen, lá em cima, uma coisa assim, ou Erechim. Os outros ficaram com um período e essa região de Pelotas ficou com um período um pouco maior, graças a essa intervenção do governo do Estado. Então, o que foi uma vitória do governo do Estado inicialmente, ou seja, vocês só vão colocar cancela depois de colocar as melhorias que constam ali, que tem que ser antes de começar a cobrar, eles transformaram isso num tempo maior de pedágio. E agora, eles conseguiram uma negociação incrível. É impressionante isso que eu vou dizer agora aqui, mas é tudo facilmente encontrável na internet, então não vou dizer nada que não seja assim uma opinião. A negociação é a seguinte: eu não aumento o pedágio, mas eu coloco uma outra cancela, no sentido de Porto Alegre, na BR-116, que vai de Jaguarão até lá, o Ceará. Nessa BR, né, no trecho entre Pelotas e Porto Alegre, eu coloco outra cancela. Ou então, não tem outra cancela e aumento 29%. E eles aumentaram 29%. O que é uma loucura. E aí vem aquela palavrinha que eu falei aqui, mas não desenvolvi ainda, vou parar de falar um pouquinho, para não virar palestra. A questão da transparência, né? Onde é que vai esse dinheiro? Quem é que sabe, assim, ó, o que eles constroem com esse dinheiro? É muito dinheiro. Não pode, a gente vê a reposição daqueles faroletezinhos, daqueles olhos de gato, é bem pintadinho, a grama é cortada. Mas esse dinheiro daria para fazer obras, viadutos, pontes melhores, alargamento de pista em algumas regiões, etc, etc. A gente não vê isso. São obras mínimas em tempos assim que demora aquilo, né? E o mais incrível é que todo esse patrimônio que eles cobram para as pessoas passarem foi feito com dinheiro do povo, dinheiro público. Assim como a duplicação aqui de Rio Grande e Pelotas, né? Duplicaram, bota a cancela do outro lado, sem diminuir, porque o fluxo aumenta de carros. É evidente que aumenta. A manutenção melhora, porque são produtos novos e tal. Então, assim, parece que as condições para a empresa cada vez melhoram mais e o preço cada vez aumenta mais. E deveria ser o contrário, né? Então, se tu dissesse uma coisa do sufocamento econômico da região, isso é real. Pode não ser o elemento central do nosso atraso aqui. O elemento central pode ser na economia, né? Nós ficamos presos no modelo agrário, no modelo extrativista, né? No modelo que agrega pouco valor ao produto, enquanto que a Serra e a Grande Porto Alegre, ali, Vale dos Sinos, eles foram para a indústria moderna e isso agrega muito mais valor, gera muito mais dinheiro. Tá bem, pode ser esse o elemento. Mas aí torna pior ainda, ao invés do Estado, né, tanto federal quanto estadual, cuidar mais das regiões que têm mais dificuldades, como a nossa, né, que é a metade sul do estado, aqui tem índices terríveis, parece que cada vez piora mais. Esse aumento agora foi uma facada, foi uma paulada aqui na região, né? Ontem eu vi lá alguns relatos, conversei com algumas pessoas, eu fiquei bastante assim, eu fiquei me imaginando eu na situação deles, assim. Esse senhor que me disse mesmo, diz, olha, nós fizemos a conta lá, uma empresa familiar, vários pais e filhos e, né, e genros, então cada um tem o seu caminhão, formamos uma empresa, né? Do jeito que vai, em 10 anos nós não vamos ter mais empresa, e o lucro vai por conta do pedágio. Não há como competir pagando esse pedágio, né? Então é uma situação bem complicada, bem difícil, e a gente espera que a região se mobilize, os prefeitos perdem dinheiro, os municípios perdem dinheiro, as empresas perdem competitividade, né? E eu acredito, né, não sou nenhum especialista em desenvolvimento, mas eu acredito que na hora de escolher onde se instalar, dependendo do tamanho da empresa, por onde, se é uma empresa enorme que vai atuar em todo o Brasil, bom, dilui um pouco esse pedágio daqui, né? Agora, se é uma empresa regional, não vem para cá. Não vem para cá. Sacrifica muito mais os médios e pequenos. Era isso que eu consegui entender até agora, conversando com pessoas que estudam nessa questão do desenvolvimento. Nós realizamos algumas pesquisas há algum tempo atrás, quando começou a se levantar essa história de que aqui na região sul seria
um dos pedágios mais caros do Brasil, e aí nós descobrimos que sim, na época estava como o terceiro mais caro do Brasil, só que em rodovias federais. E hoje é o mais caro do Brasil em rodovias federais. Se formos pegar pedágios em geral, é possível encontrar pedágios em São Paulo, por exemplo, com um valor ainda mais alto, só que aí são em rodovias estaduais, aí já não são em rodovias federais, que ali em São Paulo aí também é uma região bastante desenvolvida, e aí tem alguns pedágios de valores bem elevados, até mais de R$ 30, inclusive, só que aí é em rodovia estadual, ali na rodovia Imigrantes, Anchieta, algumas rodovias ali em São Paulo. E antes que tu comentaste sobre Santa Catarina, nós inclusive realizamos um levantamento, um colega nosso foi viajar para Santa Catarina no final de ano, e aí ele passou por 8 pedágios, e aí tá lá no Clique Camaquã, no site, inclusive, esse levantamento. Os 8 pedágios que ele passou, sendo 5 em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul, só que lá mais na região norte, né, em Três Cachoeiras, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, região metropolitana, os 8 pedágios totalizaram um valor de R$ 32,30. E isso dá em cerca aí de 600 quilômetros, que é para ir até Florianópolis. E 2 pedágios até Pelotas, que não dá nem 130, ou dá 130 na média, a cerca de 130, R$ 39,20. Então o custo de pedágio hoje, para andar 600 quilômetros, sair daqui de Camaquã e ir até, vamos supor assim, a Praia de Canasvieiras, em Florianópolis, é mais barato do que o custo para um estudante, que, como tu disseste, são muitos. Acho que metade dos estudantes que saem de Camaquã para estudar, ou mais, vão para Pelotas. Alguns vão para Porto Alegre também, outras cidades, mas a grande maioria vai para Pelotas. Paga aí quase R$ 40 de ida e R$ 40 de volta no final de semana para visitar a família, andando aí 130 quilômetros, 2 pedágios bem pertinho aqui da cidade, né? E toda essa questão. E esse contrato, como tu vinha dizendo também, que é um contrato estranho, que é o que todos comentam, ele foi feito em 98, né? Foi feito em 1998. Esse ano que passou completou aí 25 anos, e em 2026 ele é para encerrar a concessão em março de 2026. Já se ouve falar sobre uma proposta da Ecosul para renovar esse contrato, e de que eles teriam inclusive prometido baixar a tarifa básica para R$ 11. Eu não tive acesso a esse contrato, mas são fontes que acabaram vazando essa informação do contrato. Até foi um jornalista, o mesmo jornalista que descobriu essa reunião que eles fizeram e do reajuste, o Josimar Farina, da GZH, foi o que trouxe essa informação de que seria R$ 11 a promessa deles. Porém, circula essa informação de que talvez pudesse ser renovado sem uma nova licitação. Porque parece que também o contrato prevê essa possibilidade, se eles apresentarem um projeto que condiz aí com a realidade da região, aquela coisa toda, se for nos conformes da lei, poderia renovar sem uma nova licitação. Eu acho que essa também é uma outra grande luta que vocês que fizeram essa manifestação ontem, assim como aqueles que se manifestaram no dia 13 de janeiro, também em Rio Grande, ou então aqui em Camaquã teve uma manifestação também, inclusive com participação aqui em Camaquã, esteve o Zé Nunes presente, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que também esteve ontem nessa manifestação aí na Praça de Pedágio do Capão Seco. Também é uma luta que está sendo travada para que seja feita uma nova licitação e não seja renovado assim, porque também pelo que eu tenho percebido, algo que tem indignado bastante é isso, né? Porque prometeram R$ 11 caso renovasse, mas até renovar vão seguir aumentando, né? É uma coisa que não faz muito sentido para quem acompanha assim de fora, né? O público em geral olha para isso e não consegue ver uma coisa de boa fé aí sendo realizada, né? É muita coisa estranha, né? Mas o que mais me chateia, assim, o que mais eu fico chateado é a falta de transparência, né? Porque qualquer empresa, né, que pelo menos onde tenha, aí vem uma questão interessante para a gente conversar, onde tem a tal da concorrência, né? Como uma empresa começa a ser atingida pelas opiniões, pela opinião pública, né? Começam a falar mal, começam a xingar, começam a protestar, o que eles fazem? Vão fazer uma campanha de esclarecimento e outra de marketing,
Duas campanhas têm que ser feitas para melhorar a nossa imagem da nossa empresa e para explicar aos consumidores por que o nosso preço é esse, por que deu aquela falha no produto, né? Uma empresa de carro, por exemplo, que o ano tal saiu um problema lá numa peça, o que eles fazem? Eles vão para a televisão, botam aquelas letrinhas lá, ó, quem comprou o nosso carro do ano tal e tal, 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 venha nas nossas oficinas entre o período X e Y, que nós vamos trocar tais peças sem custo para o consumidor, nos responsabilizando, e mete propaganda, por quê? Porque a imagem da empresa tem jogo, né? Agora, num contrato como esse, ninguém sabe que onde é que vai o dinheiro, quanto é que é arrecadado, quais são os custos, não tem uma campanha, nada. O que eles fazem? Eles patrocinam muita coisa, patrocinam eventos, eventos esportivos, eventos culturais e tal, né? Patrocinam a mídia privada, muitas vezes, né? Dependendo do processo e tal. Até que a Ecosul eu não vejo patrocinando a mídia muito, assim, eu não percebo isso, né? Mas uma campanha para a gente entender o que está se consumindo, eu não vejo, eu não entendo, onde é que sai isso, né? E quando a gente chega nesse assunto do contrato, aí fica mais estranho ainda, eu te dou total razão, concordo 100% com o que tu disse, né? Não faz sentido uma discussão de se vai ter renovação de contrato, se vai ter licitação, se não vai ter, se vai ter aumento de praça de pedágio. Nesse meio tempo, se aumenta, como se fosse automático. Os preços, eu não consigo entender também. Se os insumos relativos ao transporte, né, a relativa à manutenção de estradas aumentaram, pelo menos alguns setores da sociedade teriam que saber, olha, aumentou o preço, por quê? Porque o preço do derivado do petróleo, da pedra, da areia, do cimento e tal, tudo que se usa numa estrada, aumentou tanto por cento. Portanto, a empresa, né, por lógica, pode aumentar. Mas nada disso é discussão em lugar nenhum. Não é só os leigos e curiosos que se queixam disso. Eu conversei aqui com o pessoal, engenheiros, e um engenheiro de solos aqui, que é bem meu amigo e tal, e ele me disse, Ivan, nenhuma entidade que a gente participa e tal sabe disso aí. Sabe, a gente até já mandou o documento para tentar entender por que então a gente vê isso fácil na televisão, né, principalmente nos programas de TV e mesmo nos programas de rádio, né, e agora a internet nem se fala. Ou se deu uma seca, né, o plantio de melancia foi muito abalado, a melancia vai aumentar. Bom, tá ali a explicação, tu entendeu? É uma questão de mercado, é uma questão de relação com o clima e tal. Então tem que ter lógica. Por que a melancia era R$3 e agora é 10? Por causa disso. Tá simples. Ah, mas a estrada é muito mais complicada. Não é. É só dizer, olha, os insumos de manutenção aumentaram muito. São produtos que se importa, etc. Por isso, então... Mas em lugar nenhum se vê essa explicação. Nenhum. É como se estivessem... onde é que sai. É como se estivesse subestimando a capacidade do público de entender o motivo, né? Não só isso, né? É como se não pudesse dizer para não ter debate. Parece que é escondido, a transparência é zero. Mas é isso, a gente tem que continuar brigando, tem que continuar, né, discutindo, porque é um direito, isso que não é nenhuma questão ideológica ou política, ou partidária, ou eleitoral, não é nada disso, né? A gente tem que continuar, embora a gente saiba que muitos se aproveitam. Chega na época da eleição, gente que não falou nada nunca sobre contra esse aumento, aí aparece. Agora eu quero ser contra, né? Porque viu que tem um apelo popular eleitoral, né? E eu não gosto disso. Eu fui numa reunião aqui em Pelotas, que tinham deputados e tal, reunidos, e eu disse, olha, eu sou contra isso há muitos anos. Eu acho estranho que vocês agora... né? E vocês não digam quem é que fez isso. Gente do partido de vocês que estava lá, que assinou esses contratos, né? Então tem que dizer, isso também é parte da verdade política, da educação das pessoas. Não que a pessoa não possa mudar de opinião, não possam até dizer, olha, eu lá atrás fui a favor, agora eu sou contra. Não tem problema dizer isso. Mas que diga, não troque o silêncio pelo apelo eleitoral agora, né? Porque aí eu não sei, amanhã depois, quando se reelege, o que vai acontecer. Aí eu perco a confiança também. Então, esse modelo, esse processo,
essa privatização das estradas, ela é cercada de falta de transparência, além de preços altíssimos, e esse modelo implantado aqui, que eu acho que não tem em outro lugar do Brasil, até vou te pedir para tu me mandar o acesso aí a esses dados da pesquisa de vocês, que eu gostei muito disso aí, esses comparativos de números que tu disseste aí de Santa Catarina, achei bem interessante. Vou mandar sim, já. Vou mandar depois o link ali. A gente conversa com as pessoas e é bom ilustrar isso. E outro detalhe que eu acho que é importante também nós colocarmos é sobre, no dia 13 de janeiro, teve uma questão de que 2 vereadores de Rio Grande, eles estavam mobilizando a população para fazer essa manifestação também, próximo da praça de pedágio. Não sei se em conversa com eles disseram que em momento algum eles falavam em bloquear a rodovia, mas a Ecosul, com medo de que isso pudesse acontecer, ou com medo de que pudesse atrapalhar o serviço deles, né, vamos colocar assim, foi lá e acionou a justiça, que notificou eles, correndo o risco de que cada manifestante pudesse pagar aí uma multa de R$1.000. Nesse caso da manifestação de ontem, não teve bloqueio de rodovia, mas foram lá e abriram as cancelas e os veículos que passaram ali por quase 3 horas não precisaram pagar a tarifa, né? Passaram direto. Será que isso pode acarretar em algum problema judicial no futuro? Eles sempre recorrem, né? E é legítimo, tá bem, mas o movimento social em geral, né, seja ele a partir de sindicatos ou de associações de caminhoneiros ou mesmo de outros setores que são afetados por esses valores aí, eles não podem se abalar por causa disso, né? Mas eles têm que ter a precaução jurídica, óbvio, né? Eu participei de muitos manifestos, especialmente aqui no Retiro, esse primeiro pedágio em direção a Camaquã e Porto Alegre, quem sai de Pelotas, fica, acredito que uns 30 quilômetros do centro de Pelotas, no início aqui, né? Depois que a gente sai de Pelotas em direção aí a Camaquã e a Porto Alegre. Eu participei eu acredito que quase 10 protestos, né? E em alguns deles tivemos isso. Teve um período, por exemplo, que eu e mais alguns ficamos proibidos de fazer manifestação na BR, não sei quantos quilômetros, até eu brincava na época, eu digo, mas o que é manifestação? Se eu fizer um movimento brusco para apagar lá, cancela, será que vai ser entendido como manifestação? É uma brincadeira, uma forma de chamar atenção para o fato que eu usava, né? Mas esses atos, multas, por exemplo, no ato anterior a esse de ontem, foi feito ali no Retiro, nesse lugar que eu já mencionei, os carros foram multados, teve gente que levou multa de R$190, né? Então, isso aí mostra uma articulação da empresa, né, com a polícia rodoviária, né? Porque normalmente se eu parar ali e botar um triângulo, eu não vou ser multado. Nesse dia foram multados. Os veículos que estavam ali, inclusive em estradinhas vicinais, foram multados também, né? E a gente sabe que isso é por conta do protesto contra o pedágio, contra o valor do pedágio, né? E a ação jurídica deles é muito forte, eles têm advogados. Nossa, eu queria ter tempo um dia de conversar sobre as disputas jurídicas. A Associação de Transportadoras do Rio Grande do Sul, né, contratou um corpo de advogados e contratou um ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo. Aliás, tu que está investigando esse transporte, que está falando nisso, que vocês têm pesquisa aí, o pessoal do CRIC Camaquã, eu vou te dar essa dica. Procura na internet Cloraldino Severo. Ele foi ministro dos Transportes lá nos governos militares, tá? Então ele não é uma pessoa da esquerda ou que está interessado em contra empresas. Não, ele é um especialista em transportes, talvez um dos maiores do Brasil, e ele foi contratado, né? Ele foi contratado e tal, e aí a gente participava de reuniões em Porto Alegre. Então, assim, essa luta contra esse modelo aqui não é nova. E juridicamente eles movem montanhas. É uma coisa doida. Eu vi casos de advogados caríssimos, contratados para ser contra o pedágio, e daqui a pouco começar a ter discurso a favor. Eu assisti isso, eu vi. Ninguém me contou.
Eu vi brigas dentro de partido político por conta de gente que era contra o pedágio, que daqui a pouco passou a ser a favor do pedágio. E o pedágio está cada vez pior. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa briga, ela envolve muito dinheiro, envolve a parte jurídica, né? E aí, bom, é legítimo, mas também é imoral. Eu acho imoral, né? Sinceramente, quer dizer, além de sofrer com o pedágio, tu não pode te manifestar no pedágio? Ah, não, aí é demais. Ah, mas prejudicou como é que é enfim, o usuário, prejudicou o usuário da estrada. Sim, mas aí teria que ser, então, um processo do usuário contra, teria que ser o bom senso de deixar passar aqueles que apelassem, tipo ambulância, transporte coletivo, esses não param, né? E o resto da sociedade pede pro cara ali com um papelzinho, tinha meia hora, nós vamos trancar aqui para... Eu nem acho o melhor processo isso aí, eu acho melhor o que se fez ontem. Vai lá, levanta, cancela, passa todo mundo, chama atenção pro processo, está feito o protesto e ainda beneficiou quem passa ali. Teve caminhoneiro que passou rindo de orelha a orelha lá porque não pagou o pedágio, né? Eu acho melhor esse. Mas mesmo aquele pedágio tradicional, né, se não teve depredação, se não teve nada, pô, é impressionante assim o poder dessas empresas, né? E o sério disso aí é que essas empresas nunca é uma empresa sozinha. Nós fomos ver a rede toda das empresas, é impressionante, né? São associados até de bancos, entendeu? Então o poderio econômico é muito pesado, e aí entra, né, o corpo de advogados contratado, a interferência em outros processos, etc, etc, etc. É muito ruim isso, é muito ruim. Para regiões pobres, para regiões mais carentes, é pior ainda esses modelos de pedágio. Então, a Ecosul ela pertence à Ecovias, que é uma empresa muito grande aí nesse ramo de rodovias, de concessão, tem em todo o Brasil, né? Então é uma empresa muito grande que inclusive tem alguns envolvimentos judiciais aí que ainda estão sendo tratados, inclusive com possibilidade de multas milionárias, né? Se tu for ver a Ecovias, né, ela é associada de empresas maiores ainda. Hoje a gente sabe, né, que, aliás, uma curiosidade, me lembrei agora, um dia eu estava indo a Porto Alegre com 2 empresários de transportes aqui de Pelotas. E tem ainda até hoje uma empresa que, assim, vem a carreta com aquela carga enorme, vai lá para o pátio da empresa dele e ele tem caminhões pequenos para transitar, para fazer distribuição no centro da cidade. Então ele trabalha basicamente na região. Né? O nome da empresa é Santo Augusto. Vou dizer que eu acho que ele não vai ficar chateado comigo se ele souber. Mas qual é a curiosidade que eu quero contar? No meio da viagem, ele recebe um telefonema dizendo que a empresa, a gente chama de empresa dele, ela trocou de dono. Foi comprada por uma empresa do Chile. Mas onde é que eu estou querendo chegar com esse exemplo? Hoje, o capital, as empresas, elas põem ações no mercado, né? E lá são estudadas, e elas trocam de dono e tal, e se associam, né? Então ele tinha uma empresa aqui, os caminhões eram dele, mas a marca da empresa, todo o processo de distribuição, toda a logística, não era dele, já era de uma empresa do Chile, porque os caras viram, lá tem um mercado bom, lá vamos comprar aquilo lá que nosso faturamento vai ser bom, tal. E ele não foi nem consultado, o antigo proprietário vendeu para uma empresa do Chile o negócio. Então a Ecosul é sócia faz parte da Ecovias, a Ecovias é sócia de outras grandes empresas, né? E geralmente tem bancos por trás. Que o sistema financeiro a gente sabe, esse aí não tem pena de ninguém mesmo, esse aí não tem conversa com ele, né? Então, assim, para finalizar a nossa conversa, infelizmente eu vou ter que... Gostei muito do teu formato aqui, bem informado, perguntas bem pertinentes, participações muito boas. Eu vou ter que ter um compromisso agora às 10 horas aqui em Pelotas, né? Mas, assim, a gente tem que seguir falando nisso, sabe? E vai chegar um momento que a sociedade vai acordar, né? E vai chegar um momento em que aquele político que for buscar votos, se não tiver uma ação contra isso, né? E aí depende muito dessas pessoas que formam opinião. Pode ser numa escala pequena, pode ser numa escala de cidade ou regional, mas é importante a gente não escalar, porque a mudança vem
se a gente falar. Se a gente não falar, bom, aí não vai vir nunca mesmo. Ivan, eu te agradeço a participação então, acho que foi a tua primeira participação aqui no Clique Camaquã, ou pelo menos no controle geral. Espero que podemos marcar outras participações mais para frente. Eu sei que Pelotas, assim como os outros municípios, este ano é um ano eleitoral, tu ainda tem envolvimentos aí com a política municipal também. Daqui a pouco nós podemos mais para frente agendar alguma entrevista para falar sobre o cenário político de Pelotas, que é bastante interessante também, mas por hoje seria o assunto dos pedágios mesmo, e te agradeço então, tem teu compromisso, muito obrigado pela participação e por esclarecer muitos pontos sobre essa manifestação de ontem. Eu que te agradeço, fico à disposição, parabéns pela tua forma de conduzir aí, pelas tuas colocações e perguntas muito, muito pertinentes, muito bem colocadas, muito bem feitas. Fico à tua disposição, a hora que tu quiser, se eu não puder, eu posso até te ajudar a indicar pessoas que entendam aqui do assunto que tu busca, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Com certeza. Muito obrigado, então.